compartilhar a vida, dividir experiências, buscar similaridades. No ar, Trajetória Especial Eleições 2020. Olá, bem-vindo ao Trajetória Especial Eleições 2020. Nesta série de 6 episódios, eu converso com os 6 pretendentes ao Poder Executivo de Araxá, mas não para falar de propostas para a cidade, e sim para compartilhar a vida. Nesse segundo episódio, você conhece comigo a trajetória pessoal e profissional da Ana Paula Machado. Ela tem 54 anos, nasceu em Belo Horizonte, mas mora em Araxá desde a juventude. Chegou aqui na cidade aos 23 anos. É formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo e também empresária. Fica comigo e vamos conhecer um pouco mais da Ana Paula Machado. Ana, muito obrigada, por ter aceitado vir falar de si, contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, Antes da gente chegar nesse ponto que é a sua chegada em Araxá, conta um pouquinho para nós das suas origens, O contexto que você nasceu e foi criada, sua família mesmo. Gi, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, principalmente falando de vida. É muito raro essa oportunidade. E eu falo que eu só sou a pessoa que eu sou hoje por tudo que eu vivi. E eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo, vão poder conhecer mesmo um pouco mais da Ana Paula. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E eu me remeto às origens de Araxá. A minha avó me contava que a minha bisavó, a Clodomira, que eu, graças a Deus, cheguei a conhecer, foi laçada lá no Barreiro. Então, quer dizer, ela era natural do Barreiro, de Araxá. Materna ou paterna? Paterna. Então, por parte de pai, meu pai é Marcelo de Guzmão Machado, um arquiteto bastante renomado em Araxá. Ele é autor dos projetos do Parque do Cristo, tanto do projeto original quanto do projeto de revitalização, que graças a Deus ele conseguiu finalizar um pouco antes de morrer, há 3 anos. O Marcelo, meu pai, é o mais velho de 7 filhos, da família Joaquim de Paula Machado e Didi Machado. E é uma família realmente assim, bem araxaense, como dizia minha avó. Minha bisavó nasceu lá no Barreiro. A família da minha mãe também. A família da minha mãe é Moura Barreto. O meu avô era primo primeiro do Calmon Barreto. Olha só. Eu me lembro muito na infância de visitar o quintal do Calmon, onde ele pintava. Acho que isso era um privilégio. A Cordélia, irmã do Calmon, muito amiga da minha avó. Enfim, a gente conviveu muito com esse lado também. O meu avô, da Valse de Moura Barreto, é irmão do Olivério Barreto, do Urias Barreto e de uma família grande também, de muitos irmãos. E tem ainda vários primos e parentes aqui em Araxá, dentre eles, que eu amo muito e convivo, é um pessoal que mora ali na Avenida Imbiara, o Oliverinho Barreto, que é filho desse irmão do meu avô que eu convivi tanto. Então, assim, é toda uma origem de Araxá mesmo. E naquela época, antes de eu nascer um pouquinho, Araxá ainda não oferecia oportunidade para os estudantes, para os jovens, dar sequência ao ensino. Eles faziam aqui na cidade
se não me engano, até o técnico, né? Até o médio. Tinha a famosa escola do comércio, se não me engano. Antigamente chamava científico, né? É, científico. Então, aqueles jovens que queriam ser médicos, né? Engenheiros, dentistas, ensino superior tinham que ir embora de Araxá. E iam muito novos, iam até para fazer o segundo grau. Meu pai, por exemplo, ele deixou Araxá com 15 anos para estudar em Belo Horizonte. E nessa época, ele já conhecia minha mãe, né, Vera Lúcia de Moura Barreto. E o meu avô, que em Araxá, né, exerceu um monte de profissões, foi alfaiate, depois teve uma lavanderia, resolveu montar um hotel em Belo Horizonte para receber os estudantes de Araxá, que naquela época iam muito para Belo Horizonte. Então aí surgiu o Hotel Magalhães, em Belo Horizonte, pelo qual muitos dos estudantes araxaenses passaram. Né? O meu pai morou lá, o irmão do meu pai, que é o Dr. Fernando Machado, muito conhecido também aqui na cidade, morou lá também. Né? E, enfim, como o hotel era do meu avô, ele morava lá, né? Ele e a minha mãe já viviam um romance desde muito cedo, né? Eles se casaram lá em Belo Horizonte. E eu nasci em 1966, um ano depois do casamento deles, e justamente numa época em que meu pai estava formando e teve a oportunidade de fazer um estágio fora, nos Estados Unidos, em urbanismo. Né? Naquela época o governo incentivava esses estudantes, né, de arquitetura e outras áreas. Ele estudava na Universidade Federal de Belo Horizonte, pagando bolsa no exterior. Meu pai foi para o exterior, ficou 6 meses lá. Eu tive uma infância muito feliz, porque meu avô, além do hotel, tinha uma fazenda em Pará de Minas. E eu fui criada na casa dos avós até os 4 anos. Nasci, o meu pai e minha mãe moravam com os meus avós, né? E até os 4 anos, então, nós morávamos juntos e assim, criada na fazenda, na roça. Mesmo depois que a gente se separou da casa dos meus avós, né? Eu continuei frequentando a fazenda sempre. E todos os feriados, todas as férias em Araxá. Aí reunimos as famílias, seja por parte de pai, de mãe, né, para aquela tradicional bacalhoada na Páscoa, né, para passarmos juntos o Réveillon no grande hotel. E Araxá sempre presente na minha infância toda. Aos 15 anos, em Belo Horizonte, eu perdi a minha mãe, ela com 37 anos. E nessa época, o meu pai já tinha retornado para Araxá. Os dois tinham se separado e o meu pai retornou para Araxá a convite do então prefeito Araceli de Paula para fazer projetos para a prefeitura de Araxá, dentre eles, né, o Parque do Cristo. Meu pai voltou, minha mãe morreu, meu pai falou, não, você não vai ficar em Belo Horizonte sozinha. Eu escolhi Uberaba porque eu já tinha um namorado em Uberaba, amigos, fui para Uberaba, terminei o segundo científico no Diocesano, onde meu pai inclusive já tinha estudado. Aqui no Triângulo a gente tem toda essa história. E sempre quis fazer comunicação, gente. Sempre quis, nunca pensei em fazer outra coisa, sempre quis ser jornalista. E da onde vinha? Porque você tinha nas suas raízes, né? Arquiteto, essa área de urbanismo. A comunicação. Da onde vem? Tinha artista. Exato. Da onde vem? Vem. A comunicação. Vem principalmente da minha avó, Maria Conceição Moura, mãe da minha mãe, que era professora, e professora brava, né? O pessoal me conta que ela era rigorosa. E a minha avó escrevia discursos para os políticos na época. Olha que interessante. Bacana. Muito depois eu fiquei sabendo disso. Vem do meu pai, que foi o idealizador da Rádio Cidade. Além de ser arquiteto,
Meu pai sempre foi apaixonado pelo jornalismo. Eu aprendi a gostar com meu pai, que era assinante sempre, né, dos jornais de Minas e da Folha de São Paulo. Eu gostava dos suplementos infantis, né? Essa questão cultural era muito presente na vida dele sempre, né? Cinema, televisão, rádio, ele tinha coleção inclusive de rádio antigo. E aí, quando ele voltou para Araxá, ele e o amigo, o Enio Braga, decidiram fundar a Rádio Cidade. Eles convidaram mais 3 pessoas, e mais 2 pessoas, no caso ainda era o Fernando Braga e o Olavo e o Fabinho Drummond, e eles fundaram a Rádio Cidade. Então meu pai também sempre teve essa verve de comunicação muito forte, muito presente. Tanto é que quando eu me formei, eu tive um acidente gravíssimo depois da morte da minha mãe. Com 15 anos eu fui morar sozinha em Uberaba, foi uma fase muito difícil para mim. E aos 19 anos, 4 anos depois, eu sofri um acidente muito grave. Eu fui atropelada por um ônibus, eu quase amputei a minha perna, eu fiquei 1 ano sem andar. Eu perdi esse ano, perdi praticamente 1 ano de faculdade, né? Mas eu nunca deixei de acreditar que eu ia andar. E eu hoje sempre falei que essa cura minha foi espiritual. Então eu sofri esse acidente que marcou muito a minha vida, e mesmo assim voltei a andar, fiz muitas matérias para formar, né? Formei em 1989 e sempre trabalhando na área. Eu lembro muito bem que eu comecei a trabalhar com 16 anos como garota Bradesco, lá em Uberaba. E aí foi a primeira decepção em termos profissionais que eu tive na minha vida. Primeiro, que não era a minha vocação, né? E segundo, que era um banco de carreira fechada. Então o clima, o ambiente de trabalho era muito pesado, competitivo demais. Você entrava como garota Bradesco, depois você ia para a abertura de contas, depois você ia para subchefe, depois você ia para chefe, depois para subgerente, depois para gerente. Então essa competitividade na carreira era muito forte e isso me incomodava muito. E além disso, o meu horário era das 9 da manhã às 3 da tarde. Só que eu tinha que chegar às 8 e dava 3 horas no horário que eu ia embora. Tinha aquele mundo de ficha para arquivar e muita coisa para fazer. Saía do banco geralmente quase na hora de ir para a faculdade. E o banco também tinha reuniões noturnas e que os funcionários eram obrigatoriamente tinham que ir. Então foi uma coisa muito difícil. Eu fiquei 1 ano no banco, já estava querendo sair, quando recebi uma dica muito importante. Olha, se você começar a chegar no seu horário certinho e ir embora no seu horário certinho, eu tenho certeza que você vai ser mandado embora. Ah, que coisa boa! Sem justa causa. Sem justa causa. Então foi o que aconteceu. 3 meses depois, eu deixei de ser garota Bradesco e já acostumada a trabalhar, ter o meu dinheirinho, isso é muito bom, né? Meu pai na época já pagava praticamente só o aluguel e a faculdade. Fiquei assim logo interessada em arrumar outro emprego. E na sala de aula, primeiro período de faculdade, um professor falou assim: quem sabe pestapar aqui na sala? E eu levantei a mão. E eu não sabia, nem sabia o que era pestape. Eu era caloura, primeiro período de faculdade. Aí ele falou assim pra mim: não, então você vai me esperar aí depois da aula. Esperei, 11 horas da noite. Nós dois descemos pro jornal. Naquela época tinha a cozinha do jornal. A cozinha do jornal era o trabalho que a gente tinha que fazer de noite para o jornal diário circular no outro dia cedinho. Então, o que era pestapar? O que era ser pestape?
é pregar as matérias na página que o diagramador desenhava. Então, as matérias saíam na compositora, que a gente falava em fitas assim, né? Os títulos eram revelados como fotografias e a gente pregava tudo isso na página, desenhava os fios com caneta nanquim e depois fazia o fotolito para ir para impressão. E na hora que eu cheguei no jornal sem saber o que era isso, esse professor meu falou assim: esse aqui é o Eurípides Pestap aqui, nossa, você vai sentar do lado dele, ele vai te explicar mais ou menos como é que se faz, né? E aí você vai começar a fazer suas próprias páginas. E eu falo que Deus é sempre presente na vida da gente mesmo. O meu pai, arquiteto, usava caneta nanquim e eu sempre fui apaixonada pela caneta nanquim. E o Pestap, os fios do jornal, os fios do título, os desenhos, tudo era com nanquim. E você tinha que saber usar a 01, a 02, a 03, a 04. E você tinha habilidade com ela? E eu tinha habilidade com nanquim, porque eu sempre gostei do nanquim. Então isso me garantiu um emprego. Em 3 dias eu já estava pestapando, então na verdade eu até não menti tanto. Pelo menos usar o nanquim eu sabia. E foi assim, tudo que eu pude aprender na minha profissão e mais um pouquinho. Porque hoje é tudo informatizado. E eu vivi o bastidor do que a gente teve que estudar para chegar no que a gente tem hoje. A gente desenhava a página em paicas, hoje é pixels, né? Tem tudo a ver, né? A questão do layout, da diagramação, né? Que matéria que você tem que destacar tem que ser do lado direito na altura da página, né? As páginas pares isso, ímpares isso. Uhum. E o mais interessante dessa história é que o meu marido hoje, temos mais de 30 anos de relacionamento, nós começamos a namorar, eu tinha 21 e ele também, a diferença da gente é de 15 anos, era diagramador desde os 16 anos de idade. Trabalhava no jornal de Uberaba, que era diário, e depois foi para esse jornal onde eu fui trabalhar de Pestap, que chamava Cidade Hoje. Então, ele que desenhava as páginas para mim pestapar. Então ele ia embora da redação e passava lá na cozinha do jornal por volta das 9 horas da noite, 10 horas da noite, para ver como é que estavam sendo pestapadas as páginas, trocar uma ideia com o pessoal lá da cozinha. A gente já era amigo, a gente foi ficando mais amigo ainda, né? Ele esperava das 5 horas da manhã para me dar carona e ia lá no jornal. Eu estava num barzinho e tal, eu estava ali, passei aqui para te dar uma carona, né? E assim a gente também começou a namorar. Então assim, sempre a minha vida profissional e a minha vida afetiva teve muito ligado. E até hoje nós trabalhamos juntos, né? Nós somos sócios do Clarim, que é um jornal impresso, e sócios do Clarinete, que é o jornal online que a gente faz desde 2011. Então foi tudo muito assim, muito próximo, o profissional do afetivo, tanto na família, né, quanto em relação ao casamento. Dando esse salto, né, depois lá que você formou e tal, aqui, chegando em Araxá, as suas experiências em rádio, TV, por que de repente você fixa no impresso e não só como uma trabalhadora de impresso? Essa visão de empresária, de empreendedora, de fundar o seu jornal. Como é que foi? Gi, como eu sempre trabalhei desde os 17 anos em jornal, quando nós formamos, quando eu formei, aliás, antes de formar até uns meses, um semestre ou 2 antes, eu tive uma proposta nesse jornal que a gente trabalhava em Uberaba, eu e o meu marido, para a gente fazer um jornal diário igual em Araguari.
Então eu ia deixar, assim, era uma oportunidade de eu ascender, né, de repórter, talvez para editora, né, e ele também. E aliás, o editor que foi trabalhar com a gente nessa equipe lá era amigo nosso, foi meu colega de faculdade, me ajudou muito. E fomos os três, com mais uma pessoa responsável pelo comercial, para fazer um jornal diário em Araguari. Era o primeiro jornal diário de Araguari. Fizemos 1 ano de um jornal assim que revolucionou a cidade. Depois desse 1 ano aconteceu a crise do governo Collor. Esses proprietários desse jornal resolveram, como o de Araguari deu certo, resolveram abrir em Araxá, resolveram abrir em outro lugar, e acabou que, né, meteram os pés pelas mãos e o jornal fechou. E era no governo Collor, nos anos de 1989, e eu vim para Araxá, mas não com o objetivo de ficar aqui, porque eu já tinha uma carreira consolidada no jornalismo fora de Araxá. Né? E a gente sempre tem aquela vontade de vencer fora, né? de ter esse sucesso. Como o presidente foi impedido, o Brasil estava naquela crise, eu vim para Araxá com o objetivo de espalhar meu currículo, né? De encontrar outra oportunidade. Só que estava muito difícil. E o meu pai já era sócio da Rádio Cidade. Então meu pai falou: olha, Ana, enquanto isso, por que você não começa a trabalhar na rádio? E eu nunca tinha feito rádio, né? Só jornal. Aí eu comecei a trabalhar nos bastidores da rádio, como rádio escuta. O rádio escuta era o seguinte: naquela época a gente não tem toda essa modernidade. Eu gravava o Jornal da Globo 00:00 e 5h da manhã. Aí copidescava, né? Batia os jornais da rádio para FM, para AM, aquelas pílulas de notícias quentes, né? Para os locutores lerem. Máquina de escrever. Eu comecei assim. Como eu sempre gostei muito de escrever, e interessante que eu comecei na rádio assim, e na mesma época eu fui convidada também para começar no Correio de Araxá, como repórter, mas também assinando uma coluna que eu já fazia em Araguari. Em Araguari eu sempre fazia uma coluna política, eu sempre gostei de política, sempre gostei assim de interferir mesmo nas questões. Né? Porque eu acho que a política move as coisas. E chegou no momento, 2 anos depois, eu já estava trabalhando em 3 lugares. Eu trabalhava na Rádio Cidade, trabalhava no Correio de Araxá e trabalhava na Associação Comercial e Industrial de Araxá. Por volta de 90 a 94, na associação, eu pude ter a sensação de ver as questões de dentro para fora, como assessora. Isso foi muito importante. Na associação, eu fiquei 3 anos lá, eu tive a oportunidade de ajudar a montar o balcão Sebrae ACIA, né, que hoje funciona assim plenamente. Tive a oportunidade de ter esse contato bem próximo com os empresários, né, fazia o telemarketing dos cursos que o Sebrae ofertava, então foi uma experiência muito rica. No Correio também, porque eu sempre gostei de jornal. E na rádio muito especial, porque chegou uma hora, eu escrevia o editorial que o Roberto Pires, que era um locutor muito famoso na época, lia. E esse editorial assim era, né, e eu que escrevia, mas quem que levava a graça do texto, né, era o locutor. Até que um dia eu falei, não, falei lá na rádio, agora é o seguinte, eu só vou escrever se eu ler. E o povo falava que a minha voz não era muito boa, e realmente não é, não tem voz de locutora, né, mas aí o texto era bom, e eu comecei então a participar do programa lendo os meus editoriais.
Daí para a unidade móvel foi um pulo. A minha primeira unidade móvel foi lá no bairro Urciano Lemos, cobrindo aquele evento bairro contra bairro. Ah, aquilo movia, Araxá, Nossa, era bom demais. E aí a rádio para mim passou a ser uma paixão, Gi. A rádio nunca foi trabalho. Sempre foi uma paixão, eu sempre gostava de dar aquele bom dia e conversar com a população. Me preenchia, assim como também o jornal me preenche demais. Me preenche, né, demais. Nesse ínter, o meu marido teve que ir para o Japão. Eu vim para Araxá, ele foi para o Japão, morar lá no Japão. Eu continuei trabalhando em Araxá e ele lá. Até que em 94 ele voltou do Japão e em 95 nós abrimos a empresa. Em 96 o Jornal Clarim circulou pela primeira vez. E há 25 anos a gente faz junto esse jornal, participando bastante da vida política de Araxá, cobrindo prefeitura, câmara, poder judiciário. No ano passado, Gi, em função dessa bagagem, desse conhecimento que eu tenho de Araxá e da visão do quadro político que efetivamente se fechou agora, eu decidi realmente participar da política e botar o meu nome à apreciação da população. Fazer um bate-bola, né? Pra gente encerrar aquilo que vem à cabeça. Pois Medo. 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 Olha, Gi, eu sou uma pessoa bastante corajosa. Para te dizer que eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte. Sabe, eu acho que a vida continua. É lógico que toda hora a gente tem esse medo, mas é esse medo que acontece num primeiro momento, né? Você entra em pânico, né? Às vezes você sabe que vai ter que enfrentar um sofrimento, mas para mim o medo é passageiro, a coragem é maior do que o medo, com certeza. Família. É tudo, né? Eu só sou Ana Paula em função dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, de toda a experiência pessoal que eu vivi, né? E a minha família hoje, que dá sequência a toda essa bagagem, né? Especialmente o meu marido Sérgio, a minha filha Camila, né? A minha razão de viver. Eu acho que família é a base, né? O que acontece na família a gente consegue ampliar para o mundo. Sonho. Atualmente, ser prefeita de Araxá. Gratidão. Total por Deus, pela vida. Eu acho que a gente tem que agradecer da gente estar vivo, sabe? Da gente estar aqui, ó, vivo, tendo essa oportunidade de conviver com o outro, né? De resgatar, vamos dizer assim, as nossas imperfeições. Porque eu acho que a vida é um exercício do ser humano de combate a todos os sentimentos ruins que os homens ainda têm, todos nós. E que a gente está aqui para extirpar, para lutar contra a maldade, contra a inveja, contra o ciúme, contra o orgulho, que é inerente de todos nós. Agora tem os homens que lutam contra essas imperfeições e tem aqueles que assimilam ou até nem percebem, né, que não estão evoluindo. Então a gente está aqui para evoluir. Fé. Total em Deus. Como não acreditar em Deus? Tantas coisas que a gente vive que não tem explicação. Olha a natureza. A natureza é divina. Da natureza a gente tira qualquer ensinamento. Sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Eu adoro o ditado de que fé remove montanhas. Né? Por quê? Porque realmente a fé é que faz a gente superar as dificuldades. Qualquer dificuldade que seja. Se você acredita na providência divina, você está em paz. Né?
E outra coisa, para você estar em paz, você também tem que deitar a cabeça com a consciência tranquila. Porque as leis de Deus estão aqui na nossa consciência. Todo mundo tem consciência. Todo mundo sabe que errou, todo mundo sabe quando acertou, né? Agora basta não ser omisso, né? Participar de verdade da vida. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Ana, pela disponibilidade, né, de vir trazer um pouquinho de si, da sua intimidade, revelar-se, né? Com certeza, né? Muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, parabéns pela trajetória e pela iniciativa. Eu acho muito importante a gente falar de vida. Essa proposta que você traz para a gente, que difere daquele jornalismo, né, pontual, muito técnico, né, muito imparcial. É importante a gente poder expressar a opinião da gente também. Muito obrigada por